O Mitaurus perguntou assim, ó, é possível ter site em Elementor com boa experiência de página no Google? Que acho que ele ouviu o podcast, já mandou isso daqui, né? Então acho que vale a pena aqui responder para ele isso. Com certeza absoluta, tá? Mas vai ter algumas implicações, como a gente Sim. falou. Né? A gente vai se pressupor que tu tens um bom programador, né? Que tu entenda um pouco de Core Web Vitals, né? Que tu entenda um pouco do próprio tema, porque, gente, o Elementor é um page builder, né? Ele não é um tema em si, né? Então pode ter aí uma construção de um tema com base no Elementor. Sim. Então, dessa forma, tu tem que saber, primeiro, tem que saber onde tu quer chegar. Né? Porque às vezes tu nem precisa do Elementor, velho. Sim. Né? Às vezes tu tem temas prontos, Sim. geralmente pagos, que já tem tanta funcionalidade nativa que tu não precisa de Elementor. Com certeza. Assim, hoje eu tenho uma visão que o editor de blocos do WordPress ajudou muito, tá? Então, por exemplo, tem temas que nem a Astra, Cadence, que funcionam muito bem e fazem quase tudo. Lógico, às vezes o Elementor tem algumas características, até porque o Elementor é mais antigo, né? Tem um histórico maior, que vão te ajudar e às vezes a pessoa tem experiência no Elementor, que isso pode acontecer. O cara trabalhar, tipo, há 5 anos no Elementor, ele não vai sair utilizando outro tema do nada, ele já quer trabalhar naquele tema. Mas acho que para responder essa pergunta, talvez o principal ponto seja, ele consegue ter uma experiência de página boa com o Elementor? E a resposta simples é sim. No geral, isso não acontece, por quê? Porque o pessoal desenvolve de uma maneira errada, o cara instalou, por exemplo, tudo bem, você colocou aí o Hello Elementor como tema e instalou o Elementor para fazer o Page Builder. Só que aí começa a ter os penduricários. Se eu já entrei em site que tem, sei lá, o add-on Elementor, então você já colocou o Elementor, aí tem um add-on Elementor, e aí você começa a ter um monte de plugins baseados no Elementor. Então você começa a colocar 10, 20 plugins, um atrás do outro, você vai com certeza estar aumentando a carga do site. Então tem que tomar muito cuidado só, que às vezes a maneira que você está acostumado a trabalhar, ela não vai ser a melhor maneira baseada para a experiência de página do Google. Dá para ter uma performance boa? Sim, vejo sites e Elementors que têm performance boa, mas talvez seja mais provável você ter uma performance boa se você estiver usando um Astra, um Cadence da vida, que são temas talvez um pouco mais leve. Mas se você trabalhar direitinho ali, inclusive eu recomendo que se você estiver trabalhando com o Page Builder Elementor, trabalhe com Hello Elementor, que é um tema do Elementor bem levinho também. Cara, funciona super bem, dá para fazer um trabalho legal. Sim, né? sim. E aí não pode esquecer de um detalhe, né? Não esqueça de ter um plugin de otimização, né? Que é um ponto essencial. Você não vai jogar ali e achar que vai estar tudo redondo. Então, se você tiver lá um Apache, um Nginx, talvez o da APRocket seja a melhor opção. Se tiver um servidor LS, o Lightspeed com certeza vai ser uma opção legal. É um pouco mais complexo para configurar, detalhado assim, né? Mas funciona super bem também, os dois funcionam bem, depende de cada servidor. E depende um pouco da característica da tua equipe também, né? Quem está que operacionalizando. Às vezes o cara vai lá e coloca, por exemplo, eu vou construir tudo do zero, só com o Gutenberg lá, o editor de texto bonitinho. Beleza, mas e a minha equipe que está 5 anos trabalhando com o Elementor? Exato. E cara, bora lá, calma. É isso mesmo, cara. E assim, o mais importante é, se você quer trocar o Elementor, então, por exemplo, hoje na agência a gente trabalha muito mais com Astra e Cadence, porque a gente tem uma visão que o WordPress ele se adaptou ao editor de blocos, está cada vez ganhando mais performance, porque o editor de blocos está no core do WordPress, né? Então a gente tem uma visão que a longo prazo isso é uma decisão mais acertada. Então a gente treinou os designers e desenvolvedores lá da agência para quê? Para que eles se habituassem a criar sites com, né, basicamente o Astra e o Cadence. E tem mais alguns ali que também são bons. Mas de uma maneira geral a gente fez um trabalho para isso. E o que você não pode fazer é simplesmente do dia para a noite você chegar e querer converter tudo e a pessoa não ter experiência. Então tem que tomar um ponto de cuidado, tem que ter um planejamento estratégico aí nesse caso, né? Isso é um pouco mais operacional, mas eu acho que vale a pena, porque como o core, né, do SEO hoje ainda é conteúdo, então acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né? O Gutenberg, enfim, o editor de blocos, né, ele veio para facilitar, né, coisas nativas ali dentro, né? Então, embedar uma rede social, colocar uma lista, colocar uma citação, cara, fica muito mais fácil. E, assim, alguns dados estruturados, isso é um pouco técnico, mas é importante lembrar, algumas SERP features, alguns resultados especiais, traduzindo assim no leigo, né? Eles até alguns blocos nativos que fazem esse trabalho para ti, não vai precisar nem de desenvolvedor. E, cara, nas últimas consultorias, cara, não foi tanto, mas há uns 1 ano, 2 anos atrás, quando teve esse boom do Gutenberg, né? Começou ali, né? Cara, ninguém queria saber. Não, porque é muito difícil usar bloco, Então, cria um playbook, é mais um motivo pelo qual cria um processinho para entender, olha, por que o Gutenberg é bom? Porque ele é bloco, ele tem uma codificação mais unificada, né? Ele tem mais facilidade. Vai explicar tudo. E aí a pessoa vai comprar a ideia. Se tu chegar lá e falar, olha, usa bloco. Não, e um ponto ou importante. Sai do Elementor. É isso, né? Ponto importante. Eu mesmo, quando comecei a usar, veio, né, o editor de blocos,
eu não usei de primeira. Porque eu estava acostumado com o editor clássico, né? Você já está acostumado, você não quer aquele negócio novo que é mais chato para você aprender e tal. Mas eu também esperei um pouquinho, eu falei, vou esperar uns meses aqui para ver se isso vai ficar mesmo. Porque a comunidade estava gritando muito em torno. Eu falei, vai que os caras tiram isso, eu vou aprender um negócio que não vai ficar. Quando eu vi que ia ser implementado e não ia sair do WordPress, eu falei, cara, eu tenho que aprender a mexer com isso. E aí eu comecei a aprender a mexer na marra. E em algum momento, e já faz bastante tempo nisso, eu percebi que o editor de blocos ele é muito mais útil, além dele fornecer muito mais informação, ou seja, em dados estruturados, né? Você tem, sei lá, um bloquinho do Yoast ali de FAQ, ele já manda dados estruturados de FAQ. Assim, além dele fazer isso, visualmente ele também vai te ajudar. Porque você estava fazendo um post, ou seja, você é produtor web, produtor de conteúdo, redator web, e está fazendo um post, você tem recursos que você teria muito mais dificuldade para implementar no editor clássico. E aí você cria um post melhor, né? E depois que eu comecei a escrever, eu comecei a ter essa percepção. Hoje eu me acostumei e eu achei ele muito mais fácil. Ali se tem uns atalhinhos, você aperta a barra, ele já puxa o bloco, você começa a escrever, ele já vem com o bloco certo, tem bloco reutilizável, tem muita coisa legal ali no dia a dia. Então, acho que a dica ali para vocês é mergulha de cabeça, porque se você não for tentar, não for ficar utilizando no dia a dia, ter essa prática, nunca vai achar que o negócio é bom. Você sempre vai ficar com essa ideia do editor clássico na cabeça e não vai sair de lá, né? É igual o GA4, né? Todo mundo falando, nossa, o GA4 é de cara, mas depois que tu pega, né, o costume ali, tu vê que é outra lógica, né? É igual o editor de blocos, a mesma coisa. Não é mais difícil? Não, o novo, né? O ser humano tem dificuldade com o novo, né? É que aí talvez com o GA4, a única diferença é que o Google vai encerrar o GA3. Então, assim, não tem como você usar esse negócio mais, você vai ter que usar o GA4. No caso do Gutenberg, os caras desenvolveram aquele plugin, né, que é o editor clássico, para manter o editor clássico, né? Então tem muita gente que ainda quer escrever. Então você tem a opção, mas aí eu sempre dou a dica para vocês. Às vezes você quer ter a opção de escrever por um período para se adaptar, é legal. Mas faça esse trabalho para aprender a escrever um novo editor. Porque isso com certeza vai te ajudar. Não importa se é criação de página ou escrever um post blog, mas vai te ajudar muito isso aí. Eu não lembro quem falou isso, cara, mas e foi bem legal. É como se estivesse emulando uma máquina de escrever num computador. É basicamente tu, isso. Tu tens um computador, mas tu escreve na máquina de escrever que vai para um computador. Gente, não faz sentido emular algumas... Tem gente agora colocando, né, a carinha do GA3 no GA4. Tem. Replicando relatórios, tem um monte de coisa, né? Vamos logo. Vamos aprender, né? Vai. E deu tempo a aprender, né? Mas o pessoal não... Muito bom, legal.